você, muito boa noite. Está começando mais um conteúdo extra nesta semana. Eu tenho o prazer em receber Júnior Rocha. Primeiramente, parabenizar ele pelo acesso da Ferroviária de Araraquara. Júnior, obrigado por ter aceito o convite aqui dentro do conteúdo extra da Webzone. Parabenizar pela conquista, pelo acesso. Mas você teve um ano de 2024 que passou por, vamos dizer, clubes das séries D, C e B. É isso? Boa noite, obrigado. Boa noite, prazer estar falando com vocês aí. Sempre um privilégio estar falando de futebol, né? Aí, se tratando da Ferroviária, é melhor ainda. Na verdade, o que acontece? Eu acertei com a Inter de Limeira para a Série D do ano passado. Ali a gente montou a base para o Campeonato Paulista, da primeira divisão, que foi o Paulistão esse ano. Nós estávamos na chave do Corinthians, Mirassol, Red Bull e Inter de Limeira. A gente conseguiu classificar, nós e Red Bull. Aí ficou Corinthians e Mirassol fora, né? Aí, antes de iniciar a Série D desse ano, terminou o Paulista, a gente montou a equipe, né, para a Série D da Inter de Limeira. Eu recebi o convite para a Série B do Campeonato Brasileiro através do Guarani. Aí fomos lá para o Guarani, um clube, cara, muito bem estruturado. Gostei muito, assim, de estar ali, mas no momento errado, sabe? O Guarani estava numa turbulência, mudança de executivo, bom, enfim, problemas internos combinou da nossa saída. Logo em seguida, a Ferroviária entrou em contato, porque o treinador que iniciou o campeonato da Série C aqui, que foi o Vinícius Bergantin, recebeu um convite para integrar a comissão técnica do Tite no Flamengo. Foi, e eu aceitei o convite da Ferroviária. Acho que faltavam umas 6, 7 rodadas para terminar a primeira fase. E aí a gente conseguiu, né, dar sequência ao belo trabalho e ao belo campeonato que a Ferroviária vinha fazendo. Nos classificamos para o quadrangular final. E aí, no quadrangular final, sim, fomos até a última rodada com chance aí, classificamos nesse último sábado, depois da vitória de 4-2 em cima do Ipiranga de Erechim. Vocês tiveram duas fases, né? O pessoal que está nos acompanhando que não vê muito a Série C, né? São 20 clubes. Primeira fase com 19 jogos, vocês classificaram entre os oito, foi para o quadrangular. Nessa primeira fase, teve algum momento que você pensou assim dentro da sua estratégia de trabalho? Agora o time encaixou e dá para buscar uma vaga para a gente depois ir para a segunda fase? A Ferroviária vinha com a melhor defesa do campeonato, mas com um ataque um pouco deficitário, assim, sabe? Porque a solidez defensiva era muito forte, mas faltava aquela questão ofensiva mesmo, sabe? Ter um time mais ofensivo, com maior número de gols. E a minha ideia sempre foi essa. Eu acho que encaixou perfeitamente aqui, porque eu sempre fui um treinador, apesar de gaúcho, né, não retranqueiro, mas bem ofensivo sempre, né? Sempre tentando ter uma equipe equilibrada, não adianta muita ofensividade e vulnerabilidade junto. Tem que ser ofensivo sem ser vulnerável. E a gente, com a solidez defensiva aqui, que já tinha, a gente conseguiu implementar ali, principalmente essa organização ofensiva que eu gosto muito, jogadas organizadas, sincronizadas, né? Ensaiadas, treinadas durante a semana, para a gente criar o maior número de chances e, dentro dessas chances aí, tentar ser o mais efetivo possível. E a gente conseguiu, cara, a gente conseguiu mudar rapidamente, até mesmo a questão defensiva, né? Antes jogava no 4-4-2 aqui, a gente começou a defender no 5-4-1 e atacar no 4-3-3. E a gente conseguiu aumentar o número de gols da equipe, nos classificamos e no quadrangular também. A gente ganhou os dois jogos em casa, nós ganhamos de 3-2. O último jogo 4-2, então foram aí 10 gols, né, dentro de casa. E fez com que a gente conseguisse alcançar depois de 30 anos, o acesso. Ô, Júnior, e assim uma dúvida também. Quando vocês se classificam, tava o Atlético, né, que vai disputar a final agora com Volta Redonda, a Uhum. Ferroviária. Foi questão de saldo de gols que o Atlético vai estar disputando a final, o Londrina e o Ipiranga. Nesse quadrangular, teve algum jogo que você viu assim, olha, o time está formado mesmo e a vaga vai ser nossa? Teve essa perspectiva? Veja bem, né, no primeiro turno, que a gente jogou contra o Ipiranga fora, nós empatamos. A gente veio contra o Londrina em casa, ganhamos. E jogamos contra o Atlético em casa e ganhamos. A gente fez 7 pontos em 3 jogos. Ali a gente encaminhou a nossa classificação, né? Porque no segundo turno nós perdemos duas fora. Perdemos para o Atlético no retorno, para o Londrina e ganhamos do Ipiranga em casa. Então, quando a gente fez 7 jogos ali, a gente podia ter subido. A gente fez 6 jogos. Os 3 primeiros a gente somou 7 pontos. Quando a gente foi para o retorno contra o Atlético, nós podíamos ter subido lá.
Aí não subimos, perdemos. Aí a gente podia ter subido contra o Londrina, perdemos. Aí a gente veio subir contra o Ipiranga. Então, acho que depois da terceira rodada ali, a gente deu uma encaminhada boa, né? E aí a gente ficou com 10 pontos. O Atlético ficou com 10 pontos, mas com saldo melhor. Londrina com 7 e o Ipiranga com 6. E assim, você falou que na quarta rodada vocês poderiam já ter conseguido o acesso que daria uma tranquilidade. Mas você sentiu o time um pouco ansioso da Ferroviária por não ter conseguido já na quarta, na quinta? Como é que foi esse trabalho mental? Porque tem isso do treinador, né? Tem. O que distou o saldo foi a nossa derrota por 3-0 lá contra o Atlético. Ali a gente fez um segundo tempo bom, não foi ruim, mas as duas vezes que o Atlético foi bem efetivo, né? Nós perdemos o primeiro tempo de 1-0, segundo tempo nós começamos muito bem, né? Tivemos chance de empatar o jogo, aí tomamos em 2 minutos, tomamos 2 gols. Foi aos 19, não, foi aos 21, aos 22. Então ali distou o saldo, sabe? Mas não tenha dúvida, assim, que nós todos ficávamos na expectativa de subir, né, o quanto antes. Mas nós temos ainda, né, nós temos um grupo bem maduro, assim, tem jogadores bem experientes, já rodaram bem, já tiveram acesso de C, já tiveram acesso de Paulista, já tiveram acesso de Série B do Campeonato Brasileiro, alguns já jogaram Série A do Campeonato Brasileiro. Então, essa mescla aí foi boa para acalmar os ânimos aí, né, e dar uma segurança psicológica melhor. Você que passou pelas divisões D, C e B, ajuda na hora de garimpar um jogador? Não, ajuda, meu. Tem que ter o banco de dados, conhecimento, assim, da divisão. Mesmo não estando nessas divisões, assim, a gente acompanha bastante, né? Hoje a tecnologia nos ajuda muito. Praticamente todos os jogos de todos os campeonatos passam na televisão, no YouTube ou em algum pay-per-view, né? Uhum. Então, assim, a gente está ligado em todas as divisões. Muitos atletas desconhecidos, assim, do cenário nacional, mas que às vezes está no banco de dados e as pessoas não conhecem, porque também não acompanham tantos jogos assim, né? É mais fruto da nossa profissão mesmo. Questão do calendário. Você gosta desse tipo de fórmula que foi disputado na Série C? Você acha que pode ser prejudicial para algum clube que fizer uma campanha muito boa na primeira fase? Como Cara, eu treinador acho que agora, na sua não, não. avaliação. Eu acho que a D é injusto, Série D, porque depois da primeira fase tem o mata-mata. Aí, às vezes, tu não consegue se recuperar, né? Por exemplo, na Série C, o quadrangular final, tu pode perder as 3 primeiras, que tu ainda tem chance de conseguir o acesso ganhando as 3 últimas. Corre o risco de tu classificar. E foi assim com o Ipiranga e Londrina, cara. Nós e Atlético fizemos em 3 rodadas 7 pontos, eles se recuperaram, fazendo seus pontos em casa ou ganhando uma fora. Então, disputaram até a última rodada aí o acesso conosco e com o Atlético justamente por ser um quadrangular final. Acho que o mata-mata não é legal, não. Tem que ser no mínimo assim, ou todos contra todos, turno e retorno, que eu acho que seria mais justo. Júlio, a gente está chegando no final dessa entrevista. Duas perguntas para a gente finalizar. A primeira, qual que é o seu planejamento agora? O que que o Júnior Rocha pensa do ano de 2025? Já começou, já tem um contrato assinado com a Ferroviária? Nós temos um contrato até 2025, né? Até final da Série A2. E a partir de amanhã a gente começa a se reunir aqui para definir futuro de atleta, quem renova, quem não renova, em busca de outros nomes pontuais, porque a ideia é manter a base, né, continuidade não só com comissão técnica, mas com a maioria dos atletas, né, que subiram conosco aqui, permanecer, porque eu sei que isso faz total diferença. Porque no Paulista a gente montou com a Série D do ano passado e tinha 6 titulares da Série D do ano passado no Campeonato Paulista desse ano, na Inter de O Limeira. que que você espera e o torcedor da Ferroviária pode esperar para o ano de 2025? Quem sabe um acesso para a Série A? Claro, por que não? A gente sonha assim, né? As pessoas que estão por trás aqui são muito competentes. Hoje a Ferroviária virou SAF, então tem dono. Os donos aqui entendem muito de futebol, né? Praticamente fizeram suas vidas no futebol. E o torcedor pode esperar o mesmo empenho, a mesma dedicação, comprometimento, né, com o clube, como foi em 2024. Tá certo. Júnior Rocha, um convidado desta semana aqui no Conteúdo Extra. Muito obrigado, agradecer a sua assessoria. Semana que vem tem mais. Tá bom, muito obrigado, cara, pela oportunidade aí, parabéns pelo programa.